Evangelho do 16º domingo do tempo comum, ano A. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Jesus fez outra comparação, dizendo: O reino do céu é como um homem que semeou boa semente na sua terra. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo, semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio também apareceu. Aí os empregados do dono da terra chegaram e disseram: Patrão, o senhor semeou boa semente na sua terra. De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: O senhor quer que nós arranquemos o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem que o trigo e o joio cresçam juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores: arranquem primeiro o joio, amarrem em feixes e joguem no fogo. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus fez outra comparação, dizendo: O reino do céu é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Um homem pega essa semente e semeia na sua terra. E quando ela cresce, torna-se a maior de todas as verduras. Assim ela fica uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus fez ainda outra comparação. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, e toda a massa fica fermentada. Jesus usava comparações para falar tudo isso ao povo. Ele não dizia nada a eles sem ser por meio de comparações. Isso aconteceu para que o profeta havia dito: Usarei comparações quando falar com eles, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e foi para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Diga-nos, o que quer dizer a comparação do joio? Jesus respondeu: Quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O terreno, o mundo. A boa semente são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, o que pertencem a Satanás. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os trabalhadores são os anjos. Assim como o joio é arrancado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles arrancarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar, e também todos os que praticam o mal. E depois o jogarão na fornalha do fogo. Ali vão chorar e ranger os dentes. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do Pai. Se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Palavra da salvação. As pessoas apresentam dificuldade em entender o mistério do reino do céu, escondido na história desde o início dos tempos. Por essa razão, Jesus ensina através de parábolas. No Evangelho de hoje, Jesus usa uma sequência de 3 parábolas para explicar com simplicidade a dinâmica do reino do céu. Primeiro, ele compara o reino a uma plantação de trigo onde o inimigo semeia o joio, que é uma erva daninha muito semelhante ao trigo e que, em algumas regiões, é conhecido como falso trigo. Para distinguir o joio, a plantação de trigo, é preciso paciência, esperar que ambos tenham tempo para crescer e só depois colher o bom fruto. Nesta parábola, Jesus lança mão de uma cena comum do cotidiano do povo de Israel: o dono do campo que manda semear, o inimigo que procura prejudicá-lo e surpreendente reação do primeiro ao ordenar ambas as sementes cresçam juntas.
Essa parábola pode ser compreendida à luz do mistério de Jesus, que não reuniu uma comunidade só de justos e bons, mas que anunciou sua mensagem também aos pecadores que deverão ter o tempo dado por Deus para o arrependimento e a conversão. Esta parábola nos ensina que, na luta pela justiça, não cabe aos empregados que farão a colheita, ou seja, os seguidores de Jesus, fazer a separação entre bons e maus, pois a semelhança entre o joio e o trigo é enorme, e só Deus, no momento certo, na hora da colheita, pode realizar tal julgamento. Na segunda e terceira parábolas, contadas por Jesus, ele mostra como na luta pela justiça pode também acontecer a tentação do desânimo, tendo em vista a oposição dos maus. As parábolas da semente de mostarda e do fermento na massa mostram que pequenas atitudes têm o poder de realizar grandes transformações, levando a refletir sobre a necessidade de perseverar. O contraste entre a ação inicial e o resultado final é usado por Jesus para deixar o seu recado: não desanimem. Uma pequena semente é capaz de dar origem a uma grande árvore, e o mesmo ocorre com o fermento, onde uma pequena quantidade tem a capacidade de levedar muita massa. Jesus instaurou um novo reino dentro da história, que é vivida por bons e maus, justos e injustos. A vinda do reino, ou seja, Jesus entra em luta contra o espírito do mal e conduz os justos à vitória final.